Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o John e você está aqui no canal. Nós estamos trabalhando aqui questões cruciais do R6 Pro e hoje nós iremos falar sobre esse tema aqui super importante, que é o tema da Ceia do Senhor. Como esse tema é crucial para nossas vidas, irmãos, e nós precisamos aprender um pouquinho sobre esse tema que é muito importante para a vida da igreja. Você que ainda não se inscreveu no canal, não posso esquecer de falar isso. Você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Temos poucos vídeos no canal, mas prometo que a gente vai tentar fazer mais vídeos aí para que a gente possa aprender mais acerca do Evangelho. O tempo é corrido, mas vamos lá. Para falar da Ceia do Senhor, irmãos, nós precisamos primeiramente voltar ao Antigo Testamento. Voltar ao Antigo Testamento para quê, John? Nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para lembrar a Páscoa. Lembra-se que a Páscoa é o momento que Deus estabelece ali, de um certo modo, uma aliança para salvar o seu povo do Egito, para salvar o seu povo da perdição que eles estavam lá no Egito e sendo escravizados pelo Egito. E Faraó que estava de coração endurecido ali, contra a bondade do Senhor, contra aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Deus levanta Moisés como sendo esse profeta que vai trazer ali a mensagem de salvação para aquele povo, que vai trazer a mensagem de libertação para aquele povo e que vai trazer de um certo modo Deus para aquele povo que estava perdido. Vai trazer de fato a lei de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, a sua ação no meio do seu povo. Então em Êxodo 12 nós vemos ali o estabelecimento da Páscoa como um sinal de que Deus salvaria o seu povo da ira que viria sobre aquele povo que estava de coração endurecido contra Deus. Então Deus estabelece a Páscoa ali em Êxodo 12 e fala assim, ó, vocês devem pegar um cordeiro imaculado e sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, aspergir sobre os umbrais das portas ali, para que quando eu vier ali sobre aquele povo para destruir todos aqueles que estavam ali debaixo da ira, que no caso ali seria os primogênitos do povo lá dos egípcios, Deus ia trazer a sua ira sobre aquele povo. E o sangue daquele cordeiro era um sinal de que Deus não ia destruir aquele povo que estava ali marcado com aquele sangue. No Novo Testamento, Deus estabelece também uma aliança nova conosco, através da Ceia do Senhor. Na verdade, nós somos libertos do próprio Deus. Nós somos libertos por Deus, como diz o próprio Sproul, e somos libertos por Deus. Por quê? Porque é a ira de Deus que vem sobre aquele povo. É a ira de Deus que está sobre o povo que nasce pecador. Então todos nós nascemos debaixo dessa ira e nós somos, de um certo modo, alvo da ira de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 2. Mas nós podemos ser libertos dessa ira se nós de fato crermos na redenção que Deus provê para nós. Assim como o povo lá de Israel na antiga aliança, que fazia ali, que vivia de um certo modo em rebeldia contra Deus, e Deus ali levanta Moisés para ser de certo modo, pronunciador, ou aquele que iria trazer a mensagem de redenção, Deus também levanta o seu filho como sendo aquele que vai trazer a nova aliança, que vai trazer a redenção para nossas vidas. Então é isso que Deus faz ao estabelecer a Páscoa para aquele povo. E no Novo Testamento, Jesus estabelece a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é um ato de graça do Senhor para nossas vidas. Por quê? Porque na Ceia do Senhor nós podemos compreender que Jesus, ele se entregou por nós. Ele pegou um pedaço de pão e disse a seus discípulos, olha meus discípulos, esse aqui é o meu corpo que é dado em favor de vós. Ou seja, eu sou o Cordeiro Pascal. Eu é quem morrerei por você. Assim como foi matado aquele animal lá na Páscoa, para ser um exemplo ali de que haveria redenção para nós, eu me entrego. Eu serei o Cordeiro Pascal de vocês. Então Cristo pega o pedaço de pão e diz assim, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E ele pega outra coisa para ser símbolo, ele pega o vinho e diz assim, este aqui é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança. E ele pede para que eles bebam daquele vinho e que comam daquele pão.
E ao fazer isso, eles estariam anunciando a morte de Cristo e também falaria de algo futuro, que era a vinda de Cristo, ou seja, até que ele venha, até que ele traga aquilo que ele prometeu, que é o seu reino, que é o novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Então é isso, irmãos. A ceia fala dessa questão, fala da nossa libertação, não de Faraó, não de um governo opressor, não do comunismo, não dessas coisas, ainda que Deus possa nos livrar disso. Mas a ceia fala de algo maior, fala de algo de uma escravidão espiritual que nós enfrentamos, a nossa escravidão do pecado, a nossa escravidão das nossas vidas, da nossa vida errada, do nosso coração rebelde, do nosso coração endurecido. A ceia do Senhor fala dessa questão, fala da questão da nossa libertação dessa vida de escravidão para uma vida correta, uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus, que esse é o alvo da nossa vida. Logo, meu irmão, também nós precisamos compreender algumas coisas, que a ceia do Senhor, de um certo modo, ela foi deturpada diante do contexto histórico da igreja. Lembra-se lá de Corinto, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 11, ali por aí, você vê Paulo exortando a igreja a praticar a ceia de uma forma correta, porque eles estão praticando de uma forma incorreta. Quando eles se juntavam para cear ali, porque havia uma festa chamada Festa Ágape, que era a festa ali onde eles comiam e bebiam, e vivia em comunhão, todos os irmãos ali que se reuniam de vários lugares ali para fazer aquela grande festa ágape, que era a festa do amor, eles também reuniam e faziam a ceia do Senhor, eles tomavam a ceia do Senhor. Só que estavam sendo ali de um modo totalmente errado. Havia bebidas e as pessoas se embriagavam, as pessoas faziam coisas erradas. E Paulo exorta aqueles irmãos a fazer a ceia de uma forma correta, porque estava tendo o juízo de Deus caindo sobre eles, porque eles estavam executando a ceia de uma forma errada. E o que acontece? Quando nós fazemos a ceia de um modo errado, quando nós não temos uma visão correta da ceia do Senhor, o que acontece é que nós também recebemos juízo da parte de Deus. Por isso que aqui é a ideia de seguir corretamente a ceia do Senhor. Esse sacramento ele precisa, de um certo modo, ser executado de uma forma correta. E quando nós executamos a ceia de um modo correto, nós agimos de uma forma que agrada a Deus. Mas pensando na história da igreja, no presente, no que acontece na história da igreja, nós vemos que houve problemas sobre a questão da ceia. Por exemplo, a Igreja Católica Romana acredita de um modo totalmente diferente dos protestantes sobre a ceia do Senhor. Por exemplo, na Idade Média, e até hoje, é claro, os católicos romanos, eles entendem totalmente diferente da visão cristã reformada, porque eles entendem que há uma substanciação, ou uma transubstanciação, na verdade, uma transubstanciação dos elementos. Por exemplo, o pão físico ali feito por mãos humanas, aquele objeto ali, o pão, ele se torna o corpo de Cristo. De fato, ali o corpo de Cristo, o pão ele recebe um milagre de se tornar o corpo de Cristo no momento da ceia. E o vinho, aquele elemento, ele se torna o sangue de Cristo ali no ato da ceia. Então há uma transubstanciação dos elementos, ou seja, aquilo que Jesus falou é literalmente, isto é o meu corpo, ou seja, isto é de forma literal o corpo ali. E os reformadores, eles entendiam que isso estava totalmente errado, essa visão. Por quê? Porque para os reformadores, a presença de Cristo era real, realmente, ali no momento da ceia. Só que de forma não literal. Mas o pão e o vinho são substâncias que simbolizam o corpo de Cristo. Lutero, ele andou assim de um certo modo quase na linha dos católicos romanos. Por quê? Ele entendia que, ainda que o pão não fosse ali o corpo, o corpo de Cristo estava sobre eles. Estava sobre o pão e estava sobre o vinho. Não era, mas estava sobre o corpo e sobre o vinho.
Já os reformadores como João Calvino, como Zwinglio, eles entendiam de uma forma diferente. Eles entendiam que a presença de Cristo estava na ceia, mas de uma forma espiritual. Cristo estava na ceia de um modo espiritual e não de um modo ali, a sua natureza humana na ceia, não, mas a natureza divina estava ali no meio do seu povo. Por quê? Porque eles entendiam que Cristo, que a ceia ali estava falando da natureza de Cristo. A ideia da compreensão das duas naturezas de Cristo, a cristologia, que é a disciplina que aborda sobre Cristo e um dos temas dessa disciplina é as naturezas de Cristo, que é a natureza divina e a natureza humana de Cristo, que na ceia do Senhor, o que se fazia presente ali é essa natureza divina, essa natureza espiritual de Cristo, porque a natureza humana de Cristo subiu ao céu e ela está sentada ali à direita do Pai. Ainda que não possamos fazer essa divisão das duas naturezas, nós não podemos compreender isso de uma forma ali na ceia como se a natureza se encarnasse em cada setor. Porque a ideia, por exemplo, da igreja romana, católica romana, é a ideia de que em todos os lugares ali, por exemplo, se está lá nos Estados Unidos fazendo a ceia lá nos Estados Unidos, o corpo de Cristo ali está ali. Aqui no Brasil o corpo de Cristo está aqui, e isso não faz a diferenciação das duas naturezas de Cristo, porque a natureza humana de Cristo, ela não é uma natureza que está em toda parte. A natureza humana de Cristo, ela não é como a natureza divina, ela não pode estar em todos os lugares, não há isso na natureza humana de Cristo. Então eles compreenderam de um modo muito assim claro tudo isso. E isso é quem trouxe uma visão correta da ceia do Senhor. Com essa exposição correta da ceia do Senhor, nós podemos entender que aquilo são símbolos e que Cristo realmente se faz presente. A ceia não é esvaziada, não é que Cristo não esteja conosco, Cristo está conosco, mas de um modo espiritual, com a sua espiritualidade ali preenchendo todas as coisas. Então na ceia do Senhor nós estamos com Cristo, mas não na sua natureza. Não é que o pão é o corpo de Cristo ali, literalmente, não é que o vinho é o sangue de Cristo, literalmente. Então essa visão, ela é rejeitada pelos reformadores. Ela foi rejeitada pelos reformadores porque compreendiam que isso levaria até a idolatria, uma sutil idolatria, porque a natureza humana de Cristo não deveria ser adorada ali, no sentido de que não é pela natureza humana de Cristo que adoramos, nós adoramos a Cristo pela sua natureza divina. Ainda que isso não possa ser separado, mas é por conta da natureza divina que nós adoramos a Cristo de forma completa. Isso é um pouco difícil para entender, mas é o que realmente é. Então nós precisamos ter essa visão correta da questão da adoração a Deus, da adoração a Cristo, para que nós não caiamos em idolatria, não caiamos nessa idolatria de não viver de um modo certo pela palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, para os católicos romanos, eles compreendem que a missa ali, eles estão realmente fazendo um sacrifício novamente de Cristo. E os reformadores rejeitaram também tal ideia. Por quê? Porque eles entendiam que não é um sacrifício de Cristo, que Cristo já se sacrificou pelos nossos pecados, que Cristo já de uma vez por todas ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais sacrificar Cristo ali. Então a missa para eles ali no ato de cear é como se fosse na verdade para eles um sacrifício real ali do corpo de Cristo. É como se Cristo estivesse sendo sacrificado novamente. Isso para os reformadores foi totalmente errado, é totalmente errado. E nós precisamos considerar isso também. Por quê? Porque não é um sacrifício mais de Cristo. Cristo já morreu uma única vez por nós e não precisa mais sacrificar. Nós não precisamos mais sacrificar o corpo de Cristo. Nós não precisamos mais pensar dessa forma, porque Ele já executou isso na cruz. Então, meu irmão, a ceia, ela fala disso, ela nos remonta à questão de que Cristo realmente se faz presente.
lá na ceia, mas de um modo espiritual. Essa era a compreensão dos reformadores e essa é a compreensão que nós devemos seguir da Igreja de Cristo atualmente e a igreja que vai andar na fé de Cristo.